E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai apresentar os conceitos de loops que vocês já viram em Scratch, que são bastante similares como vão funcionar em C. Assim como condicionais, a gente vai colocar eles parte a parte para que você entenda as similaridades e como eles vão funcionar. Os loops são legais porque você economiza muito código, evita repetição. Em vez de você ter que fazer várias vezes, você pode colocar tudo dentro de um bloco só, dentro de um escopo só, e ele vai realizar da forma que o loop se comporta. A gente vai ver os três tipos principais para que você entenda, e é isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Então vamos lá, para o primeiro tipo de loop, a gente vai trabalhar com while. Vamos começar com os loops infinitos. Ele é exatamente assim como funciona o bloco do Scratch. A não ser que a gente pare ele, dando um break, ou finalizando o programa de alguma forma, ele sempre vai ficar rodando tudo que estiver dentro das chaves. O while com a expressão booleana, lembrando que o while significa enquanto em uma tradução literal direta, vai ficar fazendo checagens. Sempre que for verdadeiro, ele vai executar tudo que está dentro das chaves. E assim por diante, várias e várias vezes, até que a expressão seja falsa. Quando ela for falsa, ela simplesmente vai ignorar o bloco e passar direto para a próxima linha. No Scratch funciona exatamente igual, a diferença é que é invertido. Ele vai sempre ficar checando se é falsa. Se for falsa, ele vai executar. E assim por diante, até que ela seja verdadeira. E aí sim, para a próxima linha de código. Mas funciona exatamente igual, só que invertido. O do while. Ela vai sanar o seu problema caso você sempre queira que o seu código dentro de um loop seja executado pelo menos uma vez e depois sim seja sempre checada pela condição do while. Porque vamos supor que na outra condição o while nunca acontece porque a sua expressão booleana já começa sendo falsa e assim ela passa direto. No do while ela vai ser pelo menos executada uma vez e depois vai ser checada várias e várias vezes. Certo, chegamos no for loop. O for loop pode ser esquisito à primeira vista e muito chato de escrever, mas ele é bastante intuitivo. Ele é legal para que você defina o que aconteça um comportamento por determinado número de vezes, também como o bloco no Scratch repeat. Então você quer que aconteça um determinado número de coisas 10 vezes e vai ser assim que vai funcionar. O primeiro é o fator de inicialização. Então o que a gente está falando aqui é que o int i vai começar em zero. Aqui a gente está dando a condição do loop, que significa que toda vez que ele passar, ele vai passar por essa condição. I é menor que 10? Se sim, execute e dê um incremento. E vai fazendo o processo. Quando I for maior que 10, toda a caixa vai ser passada direto. Olhando dessa maneira, talvez seja mais fácil você entender. Tirando de fato a sintaxe, definindo o que de fato cada bloco faz, deve ficar mais fácil. Então aqui a gente define o começo, no caso a inicialização, a expressão que ele sempre vai ficar checando e o incremento ou o decremento. Então a gente primeiro sempre tem que declarar aonde ela vai começar, a expressão que vai ser checada. Se for true, beleza, ela vai executar o código dentro das chaves, se não, ela vai pular. Então ela vai ser incrementada e aí vai repetir esse processo até que a expressão seja falsa. Tem uma síntese geral, vamos definir para vocês os três tipos de loops e quando vocês vão usar ele. Então, while é o quando você precisa que um loop repita várias e várias vezes sem você saber de forma determinada quantas vezes ele vai fazer isso. O do while, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o while, só que você precisa que aconteça pelo menos uma vez. E o for loop é quando você quer que um loop aconteça um determinado número de vezes, mesmo que quando você compile o programa, você não sabe quantas vezes vai ser, mas que ele tenha uma determinação pré-definida. Vamos supor que em uma função, para explicar melhor, vamos supor que você tem uma função que ele vai imprimir várias vezes, só que quem vai definir quantas vezes vai ser impresso vai ser o usuário. Então, como primeiro parâmetro dessa função, a gente vai ter uma frase, e como segundo parâmetro, a gente vai ter a quantidade de vezes no qual vai ser impresso. Vamos supor que seja 3 dessa vez. Então, o que vai acontecer? Em um for loop, como a gente viu antes naquela estrutura, a gente definir que ela vai começar como zero e que aqui a gente vai expressar a booleana baseada nesse parâmetro aqui. Então, vamos supor i tem que ser, no mínimo, menor que 3 e que ele vai ficar sempre incrementando. Então ele vai executar 3 vezes o for loop. Ah, mas eu não quero que seja 3 vezes. Então beleza, eu quero que seja agora 5 vezes. O for loop não precisa saber disso. Vamos chamar esse cara daqui de x, que vai ser o parâmetro na função. E assim por diante. Bem, eu espero que você tenha entendido. Cada loop tem um contexto certo a ser usado, mas você vai pegar somente isso na prática. Se você entendeu bem os conceitos deles e como eles funcionam de forma diferente, em qual contexto cada um deles se encaixa, tendo em vista que cada um tem uma propriedade única entre ele e que vai salvar muita gente de códigos quando você souber usar eles. Isso é CS50. Até a próxima.